Dizer que nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo e ao mesmo tempo entrevista coletiva, porque o governo do estado vai hoje renovar o decreto do plano de distanciamento social controlado, e eu vou passar a palavra para o secretário Fabrício Marques fazer a apresentação dos indicadores e dos números desses últimos 15 dias. Mas antes eu queria dizer que Alagoas recebeu 1.063.800 doses de vacina. Já distribuímos aos municípios 954.652 doses, reservando algumas segundas doses para a distribuição no momento adequado. Já aplicamos 723.551 doses no braço dos alagoanos, sendo 493.738 a primeira dose, 229.813 segundas doses. Entre os tipos de vacina aplicadas, 495.969 foram vacinas Coronavac, 169.690 vacina AstraZeneca e 674 doses aplicadas da vacina Pfizer. Nós temos uma agenda de vacina: gestantes, puérperas e transplantados. As vacinas da Pfizer continuam destinadas para imunizar esse público: gestantes, puérperas e transplantados, repetindo. Para que o cidadão, de maneira geral, que esteja elegível para esse público, possa ter acesso à vacinação, basta entrar no site covid19.saude.al.gov.br/agenda vacina ou no site www.saude.al.gov.br. É preciso fazer um cadastro para a vacinação. Quase 700 pessoas já foram imunizadas, conforme disse anteriormente. A maior parte delas gestantes. E a vacinação das gestantes e puérperas é sempre a partir dos 18 anos. Com a chegada dessa nova remessa de vacinas Pfizer que recebemos hoje, 18.720 doses, nós vamos vacinar todas as gestantes e puérperas a partir dos 18 anos. Então esses são alguns informes importantes. Queria colocar também que a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 74%, sendo 71% na capital e 79% no interior. E a ocupação de leitos clínicos em Alagoas é de 37%. Nós estamos, portanto, com a ocupação geral média entre leitos clínicos e leitos de UTI de 46%. Alagoas segue conseguindo atender todas as pessoas que adoecem. Digo isso para fortalecer que é muito importante que o cidadão mantenha as medidas de proteção individual, de higiene pessoal, para que a gente não veja o adoecimento voltar a crescer no estado. Então eu queria, antes de passar para as mudanças do novo decreto, passar a palavra ao secretário Fabrício Marques para que ele possa fazer a apresentação às pessoas que nos assistem de casa e à imprensa presente a respeito dos indicadores dos últimos 15 dias. Boa noite a todos, né? Boa noite, governador, e boa noite, colegas secretários e jornalistas que estão aqui, toda a imprensa, quem está nos assistindo. Vou aqui rapidamente, né, tentar ser sucinto, apresentar aqui o nosso plano de distanciamento social controlado, que a gente vem apresentando a última vez, tem 14 dias hoje. Sempre, né, trazendo, a gente toma decisão aqui com base em 3 dimensões estratégicas a serem observadas para a mudança de fase na pandemia: capacidade hospitalar instalada, evolução de óbitos por semana epidemiológica, taxa de crescimento Covid, tendo 6 indicadores que são observados pela equipe da saúde para a tomada de decisão. Aqui são as definições de bandeiras, né, que a gente vai desde a bandeira vermelha, que é o risco elevado, convivência com o vírus, até a bandeira verde, que dentro da pandemia o que a gente classifica como um risco moderado para a convivência social. E aqui, rapidamente, alguns parâmetros que são utilizados para esses indicadores, né?
Então, taxa de ocupação de leitos com respiradores, taxa de ocupação de leitos gerais. Tem aqui os indicadores, já foram apresentados algumas outras vezes. Isso na dimensão capacidade hospitalar instalada. Na dimensão evolução de óbitos por semana epidemiológica. Na realidade, a gente sempre compara a última semana epidemiológica, que fechou no último sábado, com as 4 anteriores, ou seja, sempre comparando conjuntamente 5 semanas. Isso tanto para número de óbitos como para taxa de letalidade. E a terceira dimensão, que é a taxa de crescimento da contaminação do Covid no estado também, que é o número de casos ativos por casos recuperados, também sempre comparando a última semana com as 4 anteriores, ou seja, as 5 semanas em conjunto para a tomada de decisão. E aqui entrando já na série histórica desses 6 indicadores, a gente tem aqui o indicador que é a taxa de ocupação de leitos com respiradores. A gente ficou ali por muito tempo, mais de um mês, sempre muito próximo, acima, levemente abaixo de 80% da taxa de ocupação, mas já há algumas semanas a gente vem apresentando aí uma queda clara nesse indicador. O outro indicador, que é a taxa de ocupação de leito geral, que inclui, além dos leitos com respiradores, os leitos clínicos, também a gente ficou por um período ali em torno de 70% de ocupação, oscilando em torno de 70%, teve uma queda e depois apresentou uma tendência de queda e na semana passada uma pequena reversão ali de crescimento da taxa de ocupação, mas ainda muito abaixo de 60%. O terceiro indicador, que é a quantidade de leitos com respiradores, o Estado ainda ampliou, tinha chegado já alguns meses atrás, acima de 10 leitos com respiradores, que foi uma meta que o governador, o desafio que deu para a Secretaria de Saúde, e o Estado, mesmo nesse período recente, expandiu, e hoje a gente tem já mais de 13 leitos com respiradores a cada grupo de 100 mil habitantes no Estado. E o quarto indicador que a gente apresenta é a evolução de óbitos por semana epidemiológica. Então, acho que é o dado mais importante, né, que a gente apresenta aqui em todas as reuniões. Alagoas, que chegou a ter nessa segunda onda, né, da Covid-19, a gente teve há 7 semanas atrás, chegamos a ter 178 óbitos numa semana, e desde então a gente vem tendo uma tendência de queda que se acentuou bem na última semana, agora que fechou no último sábado, dia 8 de maio. Então a gente teve uma tendência e nesse último sábado a gente fechou em 123 óbitos aqui no estado de Alagoas, ou seja, abaixo de 20, a média diária de 20 óbitos na semana passada. E uma coisa importante é que nós fomos um dos poucos estados do Brasil que tivemos uma segunda onda com pico de mortes menor que a primeira. Isso é um dado muito significativo. Na realidade a gente teve na primeira onda muitas semanas acima de 176 óbitos, né? Que foi o nosso pico nesse momento. E aqui abrindo, aqui detalhando esse dado em capital e interior, a gente tem a evolução da capital também. Há 7 semanas atrás a capital teve um momento mais delicado, com 88 óbitos, também muito abaixo do pico da primeira onda, que a gente chegou a ter numa semana 126 óbitos, tivemos 88 óbitos, e desde então a gente vem apresentando uma tendência clara aí de redução do número de óbitos por semana epidemiológica, e na semana passada, que fechou no sábado, dia 8, Maceió teve 55 óbitos, média de 8 óbitos por dia na semana passada. E o interior, que chegamos a ter há 7 semanas atrás 90 óbitos, também abaixo do pico da primeira onda, apresentou, né, um platô ali, uma estabilidade ali em torno de 80, e na semana passada, pela primeira vez, a gente conseguiu ter uma redução ali, fechando em 68 óbitos, também em todas as demais cidades do estado, exceto a capital. Que é um gráfico comparativo, né, em que a gente apresenta a tendência de Maceió e do interior. Eles se comportam, tem uma similaridade, né, na evolução, até porque essa doença, como o governador sempre enfatiza, é uma doença coletiva, não tem ilha, a conexão do próprio estado, a gente vê essa evolução, e desde há 2 semanas atrás a gente já vê uma queda aí muito mais acentuada em Maceió, e na semana passada também no interior do estado, o número de óbitos por semana epidemiológica. Que uma tabela que traz desde o início da pandemia os óbitos em Maceió e no interior
os óbitos mensais. Então a gente teve no mês de abril, fechou no mês de abril, né, 319 óbitos em Maceió e 357 no interior, sempre números muito próximos a março. Quer dizer, abril foi muito mais duro do que março em vários lugares, e aqui no estado teve praticamente o mesmo número de óbitos em março e abril, e já em maio com a tendência clara aí de redução de óbitos nesse mês de maio. Aqui são os dois indicadores que finalizam, né, os nossos critérios de tomada de decisão: é a taxa de letalidade e o número de casos ativos por casos recuperados, também com a tendência de queda aí desde o início da pandemia. Que rapidamente, tomando como princípios as bandeiras e os parâmetros que foram apresentados no início, aqui tem a classificação de risco, né, da última semana epidemiológica, que fechou no dia 8 de maio, mas acho que vale muito mais, além de ver essa fotografia, ver o filme aqui, que é a evolução dessas classificações de risco desde o início, né, pelo menos do início, mas desde novembro para cá, das semanas epidemiológicas. Então a gente fechou a taxa de ocupação, de acordo com a classificação nossa, fechou na bandeira amarela, que a gente chama de risco moderado, né, porque fechou acima de 65%. A taxa de ocupação de leitos geral, a gente fechou em 52%, que é risco baixo. Taxa de ocupação, quantidade de leitos por 100 mil habitantes também na classificação verde, que é o risco baixo. Óbitos por semana epidemiológica, fechamos como a semana com 123 óbitos, o menor número de óbitos das últimas 5 semanas. A taxa de letalidade, que é desde o início da pandemia, que é o número de óbitos em relação ao total de casos identificados, a gente já estava em aceleração essa taxa de letalidade, né, nas últimas semanas, mas já com a tendência de reversão. E uma variável muito importante aqui que dá um pouco, indica e antecipa um pouco a evolução futura, é a razão de casos ativos por casos recuperados, que fechou na semana passada como a menor semana também das últimas 5 semanas. Então, nós tivemos dos 6 indicadores, 4 classificados como bandeira verde, né, de risco baixo, e 2 classificados ali como amarelo. E aqui, como que fica o estado em relação a essa decisão, né, sobre a classificação de risco geral do estado. Governador. O estado segue na fase vermelha, sobretudo porque ainda temos, mesmo em queda, um número de mortes semanal alto, né? Alagoas se aproximou de 20 mortes por dia na última semana epidemiológica, em queda ainda, mas com 20 mortes por dia é um número muito significativo. E nós vamos permanecer na fase vermelha, mas com algumas flexibilizações e com um viés de possibilidade de seguirmos avançando de fase adiante. Então o decreto novo será renovado por 15 dias e terá as seguintes alterações estabelecidas. Nós restabeleceremos o funcionamento de restaurantes e bares até às 21 horas durante os dias da semana e também até às 21 horas durante os finais de semana. A restrição de horário, que iniciava às 21 horas, muda nesse decreto para as 22 horas. As pessoas poderão circular sem objetivo de saúde ou de trabalho até as 22 horas. Vamos restabelecer o funcionamento de cinema, teatros, museus e parques temáticos com 30% de ocupação, e os shopping centers voltarão a funcionar até as 21 horas, a exemplo do funcionamento de bares e restaurantes durante a semana e durante também os finais de semana. De maneira que com essas mudanças, o Estado praticamente restabelece todo o funcionamento do setor produtivo, com algumas restrições ainda no setor de eventos sociais e eventos esportivos, e com algumas restrições de horário para o funcionamento de bares e restaurantes. Os outros segmentos estão todos funcionando com público diminuído, com ocupação menor do que a capacidade máxima, mas com a possibilidade de, se continuar
o ritmo de redução de mortes, a gente seguir flexibilizando a economia para restabelecê-la o quanto antes, porque esse é o desejo do Estado, desde que as condições sanitárias permitam. Dito isso, eu queria passar a palavra aqui ao secretário Alexandre Aires para ele fazer uma avaliação geral a respeito do decreto dos últimos 15 dias. Boa noite, governador, colegas secretários. Queria saudar o nosso novo secretário, Márcio Beltrão, que assumiu no lugar do secretário Rafael Brito, que já participou dessa discussão juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e as demais secretarias. Nesse objetivo, o governador Renan Filho e quem está assistindo a gente em casa, da retomada da normalidade ou da aproximação a esse período que toda a população anseia. E a gente tem fundado o nosso trabalho aqui, nesses 14, 15 meses já de enfrentamento. A gente tem fundado aqui o nosso trabalho na análise técnica, com base na orientação dos profissionais de saúde, que, nesse momento, ao analisar os números da última semana epidemiológica, identificaram a possibilidade desse avanço aqui proposto pelo governo de Alagoas. Isso acontece de maneira dinâmica, a gente está acompanhando os números, estamos atentos ao comportamento da pandemia nos outros estados, principalmente os estados circunvizinhos, que ainda passam por muita dificuldade, mas a gente tem atuado de maneira coerente e nesse momento já há 15 dias consecutivos, com uma taxa de ocupação hospitalar menor do que 80%, a gente já vislumbra uma possibilidade de flexibilizar os horários de funcionamento de alguns segmentos econômicos. Então, queria ressaltar a importância de que a população continue colaborando. A gente tem trabalhado ao lado dos municípios alagoanos para acelerarmos a vacinação. O governador Renan Filho lançou um programa muito importante, o Vacina Alagoas, que distribuiu uma quantia financeira para que os municípios possam se fortalecer na contratação de profissionais e na aceleração da imunização em todas as partes de Alagoas. E nesse momento o que a gente pede é a continuidade da colaboração do cidadão alagoano, que continue utilizando máscaras, evitando aglomerações, para que a gente possa continuar dando esse belo exemplo ao Brasil. Alagoas, um dos menores estados do Brasil, mas que hoje tem como uma referência muito importante o trabalho que foi feito nesse enfrentamento, onde não colapsamos em nenhum momento a nossa rede hospitalar. Somos um dos estados que mais rapidamente tem levado a vacina para a população alagoana, e esse trabalho é fruto de uma transparência, de uma organização, de um planejamento que tem possibilitado os números positivos que a gente tem alcançado no enfrentamento à pandemia. Pronto, muito bem, secretário Alexandre Aires, além do secretário Fabrício Marques e do secretário Jorge Santoro, que participam desta transmissão, estou aqui o Procurador-Geral do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o secretário-chefe do Gabinete Civil. Nós tivemos uma reunião, eu aproveito para comunicar ao alagoano e à imprensa presente, muito mais tranquila no dia de hoje, uma reunião onde a gente tem acompanhado certa estabilidade da ocupação hospitalar de leitos de UTI, mas uma redução de alagoanos hospitalizados, o que nos garante que também estamos tendo um nível de complexidade menor nos leitos de UTI, o que significa que a tendência é que nas próximas semanas tenhamos ainda outras reduções da mortalidade por Covid-19 no estado. Isso é importante para que a gente tenha as condições sanitárias necessárias para promover o pleno funcionamento da nossa economia. Quero aproveitar para colocar que o Estado vai seguir vacinando as pessoas o quanto antes, assim que recebermos as vacinas, imunizarmos o nosso povo o quanto antes. O Estado vai seguir oferecendo tratamento para quem adoece e vamos seguir alertando as pessoas para que se cuidem, no sentido de não adoecerem nesse momento, sobretudo no momento que ainda estamos vivendo a segunda onda.
Quero colocar, secretário Alexandre, que o estado de Alagoas é hoje um dos estados que mais vacina as pessoas em percentual de vacinas com relação ao número de vacinas recebidas. Ao mesmo tempo, nós temos o menor número de mortes do Nordeste, isso em número absoluto de mortes. Temos o terceiro menor número de mortes no Brasil para grupos de 100 mil habitantes. E temos o maior número de hospitais públicos novos, definitivos, entregues na pandemia. Isso somado é provavelmente o que garantiu ao estado de Alagoas uma segunda onda menos intensa em mortes do que a primeira. Então eu queria colocar isso e me colocar ao lado dos secretários à disposição da imprensa para responder algumas perguntas. 3 mil recuperados. Exatamente. Passando então para a primeira pergunta do Douglas França, da TV Gazeta. Boa noite, governador, secretário. Eu queria que o senhor reforçasse, apesar do óbvio, é sempre importante a gente reforçar, porque que nesse momento, apesar das reclamações, das reivindicações, né, do setor de eventos, seja sociais ou esportivos, o Estado não avançou nesse segmento, nesse setor. Queria que o senhor reforçasse o porquê de não ter avançado nesse segmento, porque muita gente que está querendo saber, de repente ficou revoltado, ou está questionando, né, já que a gente caminhou em outras áreas, em outros setores. Queria que o senhor reforçasse por que a gente não avançou nesse momento na área de eventos, né? Porque o setor de eventos, ele é o setor que mais vai de encontro com as necessidades sanitárias. Aglomerar pessoas ainda não é possível, nem familiarmente é recomendável. Os médicos, os técnicos da área da saúde pública não recomendam nem que o cidadão se aglomere na sua própria casa com a sua própria família, trazendo entes que residem em outros lugares. Portanto, não é recomendável no momento fazer eventos. Como os eventos são eventuais, como o próprio nome diz, eles sofrem uma influência menor do que outros segmentos que precisam funcionar, senão não abrirão mais. Então a gente tem um olhar diferente para segmentos do setor produtivo diferentes também. Mas chegará em breve o momento para a retomada de eventos. Vale dizer que o estado de Alagoas, quando houve o arrefecimento da primeira onda, voltou a fazer alguns eventos. E do jeito que você fala que alguns reclamam por não abrir eventos, muita gente também reclamou por abrir. Alguns eventos aqui do estado foram mídia nacional, como por exemplo o Réveillon na Barra de São Miguel, Réveillon em Maceió, porque a maior parte das pessoas está mesmo preocupada com a vida dela. Então a discussão hoje no país e no planeta inteiro é essa. E nós temos aqui que, com bom senso, articular as duas questões. Garantir o funcionamento da economia para que a nossa população tenha sustentação, emprego, trabalho e, ao mesmo tempo, garantir o arrefecimento da doença no estado, preservando o maior número de vidas. Eu aproveito a sua pergunta para dizer que amanhã nós vamos atingir uma marca muito importante, que é a marca de 10 mil altas na rede hospitalar Covid de Alagoas. 10 mil altas significa 10 mil pessoas que pegaram o vírus, desenvolveram uma forma grave da doença, deram entrada na rede hospitalar especializada e saíram com vida. Isso é muito importante e demonstra a magnitude dessa crise. Pergunta agora do Henrique Pereira, da Band. Senhores, boa noite aos colegas. Governador, o senhor falou do horário estendido para shopping centers, né? Inclusive aos fins de semana. Há alguma mudança em relação às lojas de rua, centro da cidade, por exemplo, lojas de galeria nos bairros e tal, elas podem funcionar até mais tarde ou mantém o horário de antes? Não, elas vão poder funcionar também, eu não me referi a elas, mas até o mesmo horário que o funcionamento de bares e restaurantes para aquelas que funcionam com essas características. As lojas em Alagoas, de maneira geral, elas funcionam até 6 horas, horário comercial.
por isso eu me referi apenas aos shoppings. Mas se tiver algum tipo de estabelecimento, a gente vai também dar o mesmo tratamento de shopping a quem funciona dentro de galerias, coisas dessa natureza. Precisa ter as mesmas condições e o mesmo protocolo que os shoppings fazem. É isso. Pergunta agora do Neto Mota, TV Pajuçara. Governador, boa noite a todos. A gente está aqui ao vivo na cidade de Alerta Alagoas e tem muita gente querendo saber sobre as escolas públicas. O ano letivo nas escolas da rede estadual. Como é que está esse planejamento? Como é que está o acompanhamento das escolas que ficam no interior de Alagoas também? Olha, o secretário Rafael Brito está trabalhando duro para a gente, em breve, lançar um amplo plano de retomada das aulas e de fortalecimento da educação do estado de Alagoas de maneira geral. A educação pública vai retornar com vacina de profissionais da educação. Não adianta a gente imaginar que vamos retomar aulas sem vacinar os profissionais da educação, porque os profissionais voltarão de maneira insegura e isso vai fazer com que as aulas também não rendam. De maneira que nós autorizamos a vacinação dos profissionais da educação, os municípios já vão iniciar, alguns já iniciaram, né? E a gente espera que isso ocorra o quanto antes, talvez, nas nossas previsões, entre os meses de maio e junho, para a partir daí nós retomarmos as aulas com segurança para os profissionais da educação e também com um protocolo rígido para que os alunos não se contaminem na própria escola e levem o vírus para sua família, para aquela parte que ainda não foi vacinada. De maneira que esse é o planejamento do Estado e o Estado, nos próximos dias, lançará um plano de ação na educação para a retomada de aulas e para o fortalecimento da educação de maneira geral. Pergunta agora do Luiz Filho, Rádio Difusora, TV Educativa. Governador, colegas, boa noite a todos. Governador, a gente ouviu o senhor falar agora que Alagoas é um dos estados que mais vacina no Brasil, isso é muito positivo. Já se observa o efeito da vacina nos grupos que já foram imunizados, por exemplo, idosos, e também como é que está o funcionamento do Hospital de Campanha do Dr. Celso Tavares aqui em Maceió, como o senhor avalia o funcionamento desses e dos outros equipamentos especificamente voltados para a Covid-19? Olha, Alagoas é um dos estados que mais vacina das vacinas recebidas, né? Às vezes quando sai aquele mapa de comparação de percentual de vacinação, tem outros estados à nossa frente, mas os estados não estão recebendo o mesmo percentual de vacina com relação à sua população, de maneira que alguns estados recebem mais vacinas que a gente e por isso tem um percentual maior, mas entre as vacinas que recebemos, nós somos um dos que mais vacina no Brasil, isso é muito importante. O funcionamento do hospital de campanha está funcionando muito bem, a gente tem acompanhado uma queda da ocupação de leitos hospitalares, por exemplo, nós já chegamos a 810 alagoanos internados em leitos clínicos ou de UTI ao mesmo tempo e agora estamos com 657, ou seja, a gente já está com 160 pacientes a menos, de maneira que o hospital de campanha ele é uma boa retaguarda, tem tem 23 pacientes internados nesse momento em leitos clínicos e um paciente em uma UTI intermediária para ser transportado para outros leitos e ele está ajudando bastante a solidez do sistema como um todo e garantindo que a gente possa gradativamente retomar os setores da nossa economia. Pergunta agora do Carl Rodrigues, do G1 Alagoas. Ele fala que o Estado ainda segue o protocolo de distanciamento social controlado, elaborado no ano passado. O que caracteriza a fase vermelha atualmente, considerando que cinemas, teatros e museus só seriam autorizados na fase verde? Não, o Estado está alterando algumas fases, todas as semanas em nossas discussões. O que caracteriza o Estado na fase vermelha no momento é o número de mortes elevado e a ocupação de leito de UTI em 74%. Nós temos puxado alguns segmentos porque há, obviamente, uma ampla curva de aprendizagem no enfrentamento à Covid-19. A gente já percebe que algumas coisas hoje influenciam muito mais do que nós imaginávamos no passado. E por isso a gente está corrigindo o plano. E o Estado talvez esteja na última ou numa das últimas semanas em fase vermelha, antes da gente evoluir para outras fases.
Nas outras fases, nós pudemos também acelerar a evolução da ocupação de determinados estabelecimentos. Por exemplo, hoje mesmo, nós discutimos se elevaríamos a ocupação em igrejas e em academias de ginástica de 30% para 50%. Mas resolvemos manter em 30% essa semana para manter essa elevação na fase laranja, que pode ocorrer em 7 dias ou pode ocorrer em 14 dias em breve. Então, o plano de distanciamento social controlado, ele não é fixo. Ele observa as nuances que nós estamos vendo, porque a gente abre leitos, a gente aprende com o que está ocorrendo, a vacinação tem sido muito importante. Então isso tudo altera as características e por isso a gente faz uma reunião para avaliar a fase do Estado antes de cada decreto. Senão não precisava mais. Se a gente fosse seguir o plano lá de trás, nem precisava reunir, era só fechar as estatísticas, não precisava apresentação, não precisava essa discussão, nem justificativa. É que, na verdade, o Estado constrói as soluções com a avaliação de todas as frentes a cada ciclo do decreto. Pergunta agora do Cláudio Márcio, Rádio Alternativa FM e site Virou Notícia de Delmiro Gouveia. Sabemos que é preconizado no Plano Nacional de Imunização a vacinação de grupos prioritários que está avançando no Estado. Quando avançaremos também com as pessoas que não estão dentro desses grupos, evoluindo para outras faixas etárias? Olha, eu tenho cobrado muito isso do secretário Alexandre, porque uma das coisas que eu percebi no Plano Nacional de Imunização é que quando vinha vacinando por idade, as pessoas compreendiam bem. Agora que chegou aos 60 anos, que era o grupo prioritário, e mudou para a comorbidade e para outros critérios, como puérperas, transplantados, gestantes, pessoas com deficiência, o cidadão ficou com mais dificuldade de saber quando ele será vacinado. Isso é um problema, porque as pessoas estão querendo se vacinar mesmo, e se vacinar o quanto antes. Vejam vocês, antes da vacinação mais ampla, no começo desse ano, mais de 50% das pessoas que morriam tinham acima de 70 anos. Agora, nesse último mês, menos de 30% das pessoas que morreram tinham mais de 70 anos. Ou seja, o que isso significa? É que quem se vacina não está morrendo. E se você for olhar quem morreu ali, provavelmente é gente que tem mais de 70 e não se vacinou. Então isso é muito importante, que a gente busque um caminho para voltar a vacinar por idade. Mas o Plano Nacional de Imunização não permite a vacinação das pessoas com 59, 58, 57 antes de imunizar todos os grupos de risco. Então o secretário Alexandre Aires está focado na imunização dos grupos de risco. Nós já abrimos a vacinação para pessoas com comorbidade acima de 18 anos. Todo mundo que está nos assistindo, que tem alguma comorbidade, já pode se vacinar, obesos, diabéticos, pessoas com pressão alta. Se não tiver exame, tem que comprovar, porque isso é obrigatório no Plano Nacional de Imunização, e talvez esse seja um complicador. Talvez tenha gente que não saiba que tem comorbidade ou tenha dificuldade de comprová-la, esteja precisando ir ao médico, mas essa é a determinação do Plano Nacional de Imunização. O Estado tem que cumprir, mas eu tenho conversado muito com o secretário Alexandre para que a gente avance no cumprimento do plano, para quando ele for cumprido, o plano dos prioritários, a gente voltar a vacinar por idade, porque isso dá mais segurança ao cidadão, mais previsibilidade e uma lógica mais simples para que a população inteira compreenda. Pergunta agora do Herbert Borges, da Gazeta de Alagoas: a partir de quando as novas medidas começam a valer? Boa pergunta, porque eu até queria esclarecer uma questão. É que as novas medidas vão valer já a partir de 0 hora de amanhã, mas a abertura de cinemas vai valer a partir de sexta-feira, cinemas, museus, teatros e parques temáticos, porque eles vão ter esses próximos dias para sanitização, adequação dos ambientes, organização, limpeza, eventual manutenção, para abrir na sexta-feira. Pergunta do Derek Gustavo, do ACTA: com essa ampliação de abertura para cinemas, teatros, museus e parques, como vai funcionar a fiscalização?
Da mesma maneira que a gente tem fiscalizado até agora. Os setores produtivos compreendem que se eles não cumprirem um decreto, a gente tem que retroceder, fechar fases. Eu queria dizer que bares, restaurantes, academias de ginástica, hotéis têm respeitado as medidas do decreto. Dizer que o cidadão também tem respeitado o decreto, a restrição de horário. As pessoas têm reduzido de maneira decisiva, praticamente em todo o estado, a circulação noturna, o que ajudou muito no arrefecimento dessa segunda onda, de maneira que a gente espera que seja cumprido, mas nós continuaremos com a fiscalização. Pergunta do Vitor Santana, Alagoas Notícias. Ele disse que há uma dúvida por parte dos internautas deles que querem saber o seguinte: a Polícia Militar pode punir alguém em caso de descumprimento do plano de distanciamento social? E sobre a vacina, o Estado segue na ideia de comprá-las ou prefere aguardar o governo federal? A Polícia Militar não pode punir. A Polícia Militar pode encerrar um evento, fechar um estabelecimento que não cumpra o horário, as medidas de distanciamento, mas punir não. A polícia pode atuar no sentido de restabelecer a ordem, o cumprimento da lei. Punir não. Pergunta de Rafael Barbosa, da Imprime FM de Arapiraca, e também do Thaleson Pereira, do portal Alagoas News. A pergunta tem o mesmo teor. Eles querem saber se a imprensa alagoana já tem uma previsão para ser vacinada. Não, né? Não tem previsão porque não está no Plano Nacional de Imunização. Então a gente precisa cumprir o plano. A gente gostaria, no caso de Alagoas, de vacinar os profissionais da comunicação também, porque os profissionais da comunicação estão atuando na linha de frente. Por exemplo, essa entrevista, aqui os jornalistas, a imprensa presente. Entretanto, como não está no Plano Nacional de Imunização, não há autorização legal para o Estado fazê-lo. Pergunta do Alexandre Lindo, da TV Mar, querendo saber a respeito dos horários de funcionamento dos templos religiosos. Olha, nós não restringimos o horário de funcionamento de templos, nós restringimos a ocupação, de maneira que mantém-se a restrição apenas de ocupação em 30% da capacidade total do templo. Perguntas encerradas, governador. Muito obrigado pela participação da imprensa. Queria perguntar se algum secretário quer falar alguma coisa. Secretário Márcio, quer falar alguma coisa, já que você conversou com algumas pessoas do setor produtivo a respeito dessas medidas? É muito importante o avanço que o governo do estado coloca à disposição dos alagoanos. É um anseio muito grande do setor produtivo, seja ele da hotelaria, do setor turismo, mas também da indústria, do comércio e serviços. Essa abertura na restrição do tempo de funcionamento, governador, com certeza, nesse primeiro momento, vai agradar o setor, não tenho dúvida. Não sei se o senhor falou aí a respeito também da abertura de circos em 30%, que nessa última fala não aconteceu. Eu acho que é outra atividade que deve reabrir, porque muito profissional do circo tem realmente passado necessidades, e eu acredito que o setor, nesse primeiro momento, eu acho que está sentindo aconchegado pelo governo do estado, e eu sempre venho conversando contigo e vejo a sua preocupação com o setor econômico em todos os lugares do nosso estado, que tem realmente segurado com muita ênfase esse momento. Muita gente está com dificuldade financeira, mas com certeza esperançosa nessa grande retomada que o estado de Alagoas vai tomar. Muito bem, queria agradecer ao secretário Márcio Beltrão, colocar aqui, se alguém mais quer colocar alguma coisa. Não havendo mais nenhuma colocação, só dizer que realmente eu, nessa última fala, não recordei a questão dos circos. Os circos têm um comportamento muito semelhante a cinemas e a teatros. Por isso, eles serão conjuntamente autorizados a funcionar com 30% de ocupação. De maneira que eu queria agradecer aos alagoanos que nos acompanharam nessa transmissão ao vivo e dizer que vamos em frente juntos, vencer essa pandemia, porque a gente ainda tem muita coisa o que fazer. Um grande abraço, boa noite.